A graça e a paz de Cristo seja com todos. Abra sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes capítulo 8. Hoje nós iniciaremos o capítulo 8 e nós vamos até o versículo 4. Salomão continua o texto nos instruindo sobre a importância de adquirirmos o conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus é o que nos dá a verdadeira sabedoria. É conhecendo a Deus que nós alcançamos a verdadeira sabedoria. E temos visto, no capítulo 7, nós vimos várias áreas da nossa vida em que nós devemos aplicar a sabedoria. E então, agora no capítulo 8, ele continua esse assunto. E nós veremos pelo menos 4 áreas em que nós devemos aplicar, mais 4 áreas que nós devemos aplicar a sabedoria que nós recebemos de Deus mediante o conhecimento dele nos dado em sua palavra. No versículo 1 ao 4 nós veremos sobre o nosso relacionamento com as autoridades. No capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 9, nós veremos a nossa capacidade de conhecermos o futuro, ou seja, a nossa incapacidade. O capítulo 8 todo, ele trata sobre os limites, como nós devemos lidar com os limites. Nós somos seres limitados. Somos seres limitados pelo tempo, limitados pelas circunstâncias, somos seres limitados em todas as áreas da nossa vida. Então o capítulo 8 está mostrando isso para nós, pelo menos 4 áreas em que nós somos limitados. Repetindo, do versículo 1 ao versículo 4, nós somos limitados pelas autoridades. No capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 9, nós somos limitados em nossa capacidade de conhecer o futuro. Do versículo 10 ao versículo 15, nós somos limitados no enfrentamento às injustiças. Nós veremos isso. Nós gostaríamos de acabar com toda sorte de injustiça nesse mundo, mas nós somos limitados, nós temos limites nisso também. E por fim, do versículo 16 ao 17, nós veremos a nossa limitação relacionada à nossa capacidade de compreendermos as obras de Deus, ou seja, a nossa incapacidade. Somos limitados. Então, hoje nós ficaremos com nosso relacionamento com as autoridades. Somos seres limitados. E eis algo com o qual nos deparamos o tempo todo. Especialmente quando nós olhamos para o nosso físico. Eu já não sou mais aquele jovem de 30 anos atrás. Eu já não tenho mais o mesmo pique, o mesmo fôlego. A minha mente já não é tão rápida quanto era quando eu era mais jovem. Eu estou sendo cada vez mais limitado pelo tempo. Sou limitado nas questões financeiras. Gostaria de ter mais bens, mas não posso, porque minha condição financeira não permite. Gostaria de ter... qual de nós que muitas vezes não disse isso? Puxa vida, se eu fosse rico, eu ia ajudar muita gente. Mentira, não ia ajudar nada. Não ia ajudar nada. Se fosse rico, a gente seria mais, como dizia o papai, quanto mais rico, mais ridículo. É ridículo, só que lá em Minas vira ridículo. Quanto mais rico, mais ridículo, ou seja, mais miserável, no sentido de não compartilhar o que tem. Somos gananciosos, somos limitados por várias situações na nossa vida. Recebemos uma notícia de alguém que está longe, sofrendo, e a gente não pode fazer nada por essa pessoa, a não ser orar, a não ser interceder. Somos limitados, isso é uma dura realidade. E não podemos fazer o que bem quisermos, justamente por sermos limitados. Nós temos um Deus que é ilimitado, temos um Deus que não conhece limites, nada o impede. Agindo ele, ninguém pode impedir, e nele está tanto o querer quanto o realizar. Mas nós não somos assim. Nós somos meras criaturas, limitados por várias circunstâncias.
Veja o que diz o verso 1 ao verso 4. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, a presença do rei, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? Vamos orar? Senhor Deus, quando adentramos mais um capítulo do livro de Eclesiastes, o capítulo 8, o qual, como toda a tua palavra, é riquíssimo e tem muitas, muitas verdades que nós precisamos aprender. E como nós veremos, nós somos limitados, inclusive, no nosso raciocínio. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, que poderosamente, sobrenaturalmente, pelo Teu Santo Espírito, o Senhor nos ajude a reter tudo o que vamos aprender aqui para a glória do Senhor. Clamamos isso, em nome de Jesus. Amém. Somos limitados em nosso relacionamento com as autoridades, isso é um fato. Salomão, ele abre aqui o capítulo 8, e com o versículo 1, que ainda ele não está tratando sobre o assunto das autoridades. Aqui no versículo 1, que serve como uma ponte ou como uma ligação com o que foi dito no capítulo 7, sobre a sabedoria, Salomão então introduz o capítulo 8, ao falar sobre as nossas limitações, mas ele vem com essa nota sobre a sabedoria, mostrando para nós que sem sabedoria não podemos conhecer a vontade de Deus, ou sem o conhecimento de Deus não podemos ter sabedoria, e sem essa sabedoria significa que nós não conhecemos a Deus. Então por isso nós precisamos entender o que ele está dizendo aqui no versículo 1. Quando ele faz essas duas perguntas retóricas, né? Quando ele diz assim, quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? Então essas duas perguntas retóricas, na verdade são uma pergunta só. É o estilo hebraico de escrever, não, o estilo de sabedoria, onde a primeira frase repete, a segunda frase repete o que a primeira disse, né? Então é só para dar mais reforço. O que Salomão está dizendo aqui não é que para ele era impossível alguém ser sábio. Não, não é isso. Ainda que, como ele mostrou para nós no capítulo 7, versículo 28, que procurando entre 1000 homens, ele conseguiu achar um que fosse sábio. Então ele vai mostrar para nós que a sabedoria é algo muito raro de ser alcançado. E só é possível ser alcançada se for mediante o conhecimento de Deus. Se você adquiriu o conhecimento de Deus, se você conhece a Deus, esse Deus que se revelou a nós misericordiosamente, se você tem o conhecimento de Deus, então você demonstrará sabedoria. Na segunda frase do versículo 1, quando ele diz assim, a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Bem, nós precisamos lembrar aqui de Gênesis 4, versículo 7, quando Caim é confrontado por Deus, e Deus então pergunta para Caim no versículo 6, Caim, por que andas irado? E descaiu o teu semblante, ou seja, está com o seu senho fechado, com o seu rosto carrancudo. Porque andas irado. Então veja bem que um rosto fechado, um rosto duro, uma face dura, reflete um coração pecaminoso. O rosto do homem, diz a palavra de Deus, corresponde ao seu coração. O que está dentro, o que está fora, reflete o que está lá dentro. Por mais hipócrita que ele seja, uma hora o que está dentro vem à tona. Um coração irado como o de Caim trouxe-lhe um rosto fechado.
Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 29, desculpa. Provérbios 29. Vamos juntos? O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Então quem é que mostra dureza no seu rosto? O homem perverso. Lembre-se que para Salomão, ou na literatura de sabedoria, perversidade, impiedade, significa alguém que não teme a Deus. E isso faz coro, por exemplo, com Êxodo 34, do verso 29 a 35, nós não vamos ler, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir Êxodo 34, 29 a 35, onde nós vemos aquele momento em que Moisés, depois de ter estado diante da glória de Deus no monte, Moisés desce do monte e o seu rosto resplandecia. Ele viu face a face a glória de Deus. Ele viu o brilho da glória de Deus e a glória de Deus resplandecia em Moisés a ponto de que o povo teve que jogar um véu sobre o rosto de Moisés, porque ninguém aguentava olhar para o brilho no rosto de Moisés. E o apóstolo Paulo vai dizer para nós mais à frente, no Novo Testamento, que aquela glória foi desvanecendo, foi indo embora, foi desaparecendo. Mas Moisés gostou da sensação de ter um pano no rosto, pondo temor no coração das pessoas. Aí numa certa ocasião lá, Deus deu um ventinho, tirou o pano do rosto de Moisés, e o povo viu, cadê o brilho? Onde está o brilho de Moisés? Já tinha ido embora. Né? Bem, pode ser que Moisés não tinha visto também que o brilho tinha ido embora, não sei. Vamos partir desse pressuposto, né? Mas voltando aqui para o texto, por causa disso, o judeu piedoso, o judeu temente a Deus, ele sempre almejou ter a aprovação de Deus, e esta, né, a aprovação de Deus, expressa na glória do seu santo rosto. Abra sua Bíblia comigo lá em Números, capítulo 6, verso 23 a 27. O conhecido texto da bênção aarônica, né? A bênção que Arão deveria impetrar sobre o povo. Números 6, 23 a 27. Ou melhor dizendo, verso 22, né? Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, os filhos de Arão, sacerdotes, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Esse linguajar de levantar o rosto ou resplandecer o rosto sobre o povo era o sinal de que Deus estava aprovando o que o povo estava fazendo em relação ao culto a Deus. O culto aceitável a Deus fazia com que Deus se agradasse do culto dos seus filhos. E o seu rosto resplandecesse, o seu rosto aprovasse. Sabe quando seu pai e sua mãe olhou com cara feia para você? Você não fez coisa certa, né? Você fez alguma coisa errada e o seu pai e você saiu de fininho. Hoje não, né? Hoje a criançada, se o pai olha feio, o filho não mostra a língua para o pai. Seu filho não faz isso com você não, né? Vou contar a história, mas não vou dar detalhes. Onde foi? Na porta da igreja, um pastor conversando com um membro da igreja. E o filho pequeno desse irmão chegou pro pai e falou, pediu alguma coisa pro pai em tom áspero, em tom mal educado, desrespeitoso.
E o pai ignorou. E o filho continuou ali até que o filho vira para o pai e chama ele de idiota, porque o pai não o atendeu. O pastor viu aquilo, olhou para o pai e falou assim: você vai usar a sua cinta ou você quer que eu te empresto a minha? Você vai permitir que seu filho fale desse jeito com você, desse tamaninho, uma criança de 3, 4 anos, falando desse jeito com você? E o pai todo sem graça, Os pais precisam mostrar para os seus filhos, quando eles fizeram algo reprovável, os pais têm que mostrar essa reprovação. Quando eles fizerem algo certo, mostre a aprovação. Porque Deus faz isso conosco. O rosto de Deus não está o tempo todo favorável a nós, não. E eu ouso dizer que o rosto de Deus, na maior parte do tempo, está desfavorável a nós. Por isso que deve ser um desejo intenso do nosso coração ter o rosto de Deus, o olhar de Deus favorável a nós. Não um rosto duro de alguém que está irado conosco por causa do nosso pecado. Mas o rosto de Deus aprovando-nos. No Salmo 34, verso 5, o salmista expressa isso com clareza. Contemplai-o, contemplai a Deus, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O maior desejo de um servo de Deus, de um servo piedoso, é ter a aprovação de Deus em tudo que ele faz. Em tudo que eu fizer, em tudo que eu pensar, em tudo que eu disser, eu quero a aprovação de Deus na minha vida. Mas só que aqui Salomão está falando de nós. Um coração sábio, o homem que tem sabedoria, e essa sabedoria é resultante do conhecimento de Deus, um coração que conhece a Deus, que anda com Deus, a sabedoria deste homem, que Deus deu a esse homem, faz reluzir o seu rosto. E muda-se a dureza da sua face. Ou seja, um coração que conhece a Deus, que tem a verdadeira sabedoria, resultante da revelação gloriosa da face de Deus aos seus filhos, essa pessoa, ela tem a sua face transformada porque o seu coração foi transformado. E para que nós pudéssemos conhecer a Deus, nos diz a palavra de Deus lá em Colossenses 2, 3, que Cristo Jesus, em quem estão todos os tesouros de sabedoria, e estão ocultos todos os tesouros de sabedoria, esse mesmo Jesus revelou-nos o Pai. Em conversa com Filipe, ou com os demais discípulos ali, respondendo a Filipe, em João 14, verso 9, o Senhor Jesus diz: há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, Filipe, mostra-nos o Pai? Eu já estou mostrando, sou eu aqui. Eu revelo o Pai a vocês. Quem me vê a mim, vê o Pai. A sabedoria que Cristo nos dá, ela formoseia o nosso rosto, porque Ele, nosso rosto, reflete a transformação do nosso coração, transformação esta que Jesus operou em nossa vida. Vidas transformadas por Deus vão demonstrar isso na sua face. Não será um crente carrancudo, um crente encabrunhado o tempo todo ali com a cara fechada, amarrada, né? Não. A sabedoria de Deus, ela formoseia o nosso rosto. Um verdadeiro crente não se parece sábio. Ele é sábio, porque tem a Cristo em seu coração e tem a nova vida que Cristo lhe deu por meio do seu sacrifício santo. A sabedoria bíblica, ela traz transformação pessoal. Por isso que não condiz, como nós vimos na escola dominical, agora há pouco com o nosso irmão Jorge, por isso que não condiz um crente, alguém se dizer crente e ter a mentalidade do mundo e agir como um mundano. Falar como um ímpio, agir como um ímpio, tomar decisões como um ímpio.
E ainda se justificar dizendo que a carne é fraca. Não, a carne não é fraca para pecar, a carne é fraca para orar. Para pecar, a carne é muito forte. Quando o Senhor Jesus disse isso para os discípulos, vigiar e orar, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está dizendo o seguinte: a carne é fraca para orar, para as coisas de Deus. Por isso que nós temos que zelar pela disciplina diante de Deus, a disciplina, pelas disciplinas espirituais, a leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos, culto junto aos irmãos, cultuando a Deus. A sabedoria bíblica, então, ela transforma o coração, ela traz transformação pessoal, ela faz uma diferença em nosso testemunho, mostrando às pessoas a alegria de conhecer a Cristo. Por isso que a nossa face é também transformada, a nossa face também é impactada. Preste atenção, o que torna a nossa aparência feia não é o tempo. Não, pastor, mas está aparecendo rugas aqui, linhas, né? Linhas do tempo, né? Na minha época era ruga. Agora a gente chama de linhas do tempo, sinais, né? Não, é ruga mesmo. Mas não é isso que torna você feio ou feia. Não. Não é o seu cabelo ficando branco, embranquecendo, isso também não te torna feio, muito pelo contrário. Mas o que nos torna feios, ou o que nos torna com uma aparência feia, é o pecado em nosso coração. Em contrapartida, se eu tenho o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus, até o meu rosto é diferente. Até o meu rosto muda. Até o meu semblante muda. Por isso que não condiz alguém que se diz crente, o tempo todo está de cara amarrada, o tempo todo dando patada, o tempo todo nervoso, irritado, irado. Não faz sentido. A sabedoria bíblica também ela faz uma diferença em nossos relacionamentos. Em vez de viverem mal-humorados, de vivermos mal-humorados o tempo todo, que é uma tentação para todos nós, não é mesmo? É o trânsito infernal, é o governo corrupto, é o nosso salário cada vez mais sendo comido por impostos, é aquele vizinho chato colocando funk meio-dia ou 2 horas da tarde no domingo que você queria dormir, ele põe aquele funk nojento, barulhento, perturba todo mundo e ele está no horário que ele pode fazer aquilo. Ou é aquele prato especial que você foi preparar e algo desandou ali, desandou a maionese, como se diz, né? Bagunçou e não ficou legal. Muita coisa pode deixar, muitas coisas nos tentam a ira o tempo todo. Somos tentados. Talvez a ira seja um dos pecados mais comuns que comuns no sentido de entre os pecados mais praticados por todos nós, seja a ira. E a gente se desculpa dizendo o seguinte: mas é o estresse do dia a dia. A gente põe a culpa nos outros, nas circunstâncias, não é mesmo? Nós aí, na nossa geração, quanto insulto a gente aguentou, né? Não foi fácil. Quanto bullying a gente sofreu, não é mesmo? Eu tinha cada apelido, que eu nem vou contar para não dar ideia para você, mas tinha tanto apelido. Não é? Não matei ninguém por causa disso. Fiquei com raiva muitas vezes, é claro. Mas o máximo que eu cheguei foi sair no tapa com alguém. Dei minha cara para estragar a mão dele, mas consegui. Mas pecaram do mesmo jeito. É ira, é pecado. E nós devemos olhar para a ira no nosso coração como um dos pecados mais comuns de serem cometidos e também um dos mais perigosos. Porque nenhum assassinato acontece sem antes ter acontecido ira. Nenhuma desavença acontece sem antes ter havido ira no coração da pessoa.
Nenhuma ofensa acontece saindo de um coração não irado. Toda ofensa vem de um coração cheio de ira. Cuidado, não é porque é uma tentação que acontece com todo mundo que nós devemos então minimizar os efeitos da ira. A ira é perigosa. A ira é perigosa, tanto que Deus diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você já viu esse tipo de pecado muitas vezes na sua vida? Tome cuidado, tá? As pessoas sábias, elas têm a alegria no seu rosto. Elas trazem essa alegria que irradia no seu rosto, mas resultante do conhecimento de Deus. Não é uma sabedoria qualquer, não é a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, ela é vaidosa. A sabedoria do mundo, ela é competitiva. A sabedoria do mundo, ela é arrogante. E é estúpida, é loucura aos olhos de Deus. A sabedoria que vem de Deus, não. Ela transforma o nosso rosto, transforma a nossa vida. Você já viu esse tipo de alegria no rosto de um cristão mais velho e mais sábio? Meu Deus, ele está com o pé na cova, está quase morrendo e mostra uma alegria no seu viver, exala essa alegria no seu rosto. Por quê? Porque o coração dele foi transformado por Deus. Deus faz o seu rosto brilhar. A luz de Deus na sua vida resplandece a ponto de sua vida também refletir a luz de Cristo nesse mundo. Quando orarmos pelo nosso progresso espiritual, devemos pedir a Deus uma sabedoria maior para trazer uma alegria crescente para a nossa vida, em nosso testemunho de Cristo Jesus. Toda vez que você estiver orando: Senhor, me faça crescer espiritualmente, uma das coisas que você tem que pedir é: Senhor, faz com que a alegria do Senhor na minha vida seja vivida e seja vista na minha vida. Até mesmo porque a alegria é uma das características do fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, caminham juntas. Um coração alegre é um coração alegre com a alegria que vem de Deus, é um coração que vive em paz. E alguém tentando fazer a diferença ou distinguir o que é a alegria e o que é a paz na vida do crente, deu uma definição bem simples e eu gostei, e eu trago isso para a minha vida. A alegria é a paz dançando, e a paz é a alegria em repouso. Ou seja, são a mesma coisa. A diferença é que uma está não agitada, mas está agindo, está se movimentando, né? É a paz dançando. E a paz é a alegria em repouso. É a alegria em repouso. Quando sua face brilhar, a face de Deus brilhar sobre nós, nossos próprios rostos brilharão com a sabedoria da sua graça radiante. Conforme nos diz Philip Hayek. Então, feita essa introdução, versículo 1, falando sobre a sabedoria, agora Salomão passa a nos falar sobre o relacionamento com o rei. Os próximos 3 versículos, 2, 3 e 4, devem ser entendidos dentro do contexto da monarquia, né? Nos tempos antigos tinham os reis, hoje nós não temos, né? Hoje o nosso sistema de governo é outro. Mas então agora Salomão passa a tratar de uma forma objetiva sobre a questão do nosso relacionamento com as autoridades. Primeiramente, no verso 2, ele diz assim: eu te digo, observa o mandamento do rei, isso por causa do teu juramento feito a Deus. Bem, há duas formas de entendermos essa parte final, e isto por causa do teu juramento feito a Deus. Há duas formas de entendermos isso. Ou seja, o juramento que eu fiz diante de Deus, de me submeter à autoridade,
Ou, aqui no caso, o juramento que Deus, por exemplo, a revista e corrigida, ela traz o versículo assim: observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Deus fez um juramento a Davi, ao rei Davi, dizendo que no trono de Israel não lhe faltaria um descendente que estivesse no trono. O trono de Davi é eterno. E como que o trono de Davi se eternizou? Na pessoa de Jesus Cristo. Toda vez que o nome do Senhor é mencionado, o de Davi vem a reboque. Desde aquele cego de Jericó, lá o cego clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até o apóstolo João em Apocalipse dizendo que Jesus é a raiz de Davi. Veja que o nome de Davi sempre vai aparecer ao lado do nome do Senhor Jesus, ligado ao nome do Senhor Jesus. Por isso que o nome de Davi foi eternizado, por causa de Jesus. Então podemos entender dessas duas formas essa parte final do versículo. Eu vou ficar aqui com a primeira, que diz respeito ao meu juramento que eu fiz a Deus de honrar as autoridades. Eu vou trabalhar nesse sentido com você, por causa de outras passagens da Bíblia que corroboram com essa interpretação. Por exemplo, nós temos Romanos 13, 1 a 7. Abra sua Bíblia comigo lá. Romanos 13, 1 a 7. Eu não vou expor esse texto, apenas ler. Romanos 13, 1 a 7. Lemos há pouco na liturgia o apóstolo Paulo falando lá em 2 Timóteo, em 1 Timóteo 2, que nós devemos orar, interceder pelas autoridades para que tenhamos vida tranquila e mansa, né? Agora aqui em Romanos 13, 1 a 7, ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele, por Deus, instituídas. Então entendamos, meus irmãos, que o princípio de autoridade é um princípio que Deus deu para a boa ordem social. E ele continua: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Em outras palavras, se você desobedece às autoridades, as quais Deus instituiu sobre a sua vida, você está desobedecendo a quem? A Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Eu sei que a coisa hoje em dia está bem bagunçada, né? Quando a gente estiver lá no versículo 10, a gente vai trabalhar mais esse assunto, a partir do versículo 10. Então eu não vou trabalhar esse assunto aqui agora. Mas não é porque as autoridades estão vivendo de forma errada que nós temos o direito de desobedecê-las. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela, a autoridade, traz a espada. E nesse versículo, não vou entrar em detalhes, mas nesse versículo aqui e em outros, mas especialmente nesse, eu tenho base para dizer que pena de morte no Novo Testamento não é errado. O Novo Testamento não é contra a pena de morte. Eu posso ser contra a pena de morte por outros motivos, mas eu não posso afirmar que nós estamos na era da graça. Isso é coisa de dispensacionalista. Eu sou aliancista. E como aliancista eu posso dizer o seguinte para você: pena de morte não é errado. Eu tenho outros motivos para não querer a pena de morte no Brasil. Mas eu não posso dizer que a Bíblia seja contra, o Novo Testamento seja contra a pena de morte. Não é. Porque aqui ele fala da autoridade trazendo o quê? A espada. A espada não era instrumento para descascar laranja não, meu irmão. Espada aqui era instrumento de punição. E se usava a espada não era para dar chicotadas na pessoa.
Se usava a espada para matar. Essa é a ideia. Punição. Prosseguindo, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, a autoridade. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também pelo dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Em suma, a autoridade ela é instituída por Deus, Ele nos deu princípios reguladores para a vida em comunidade, os quais são necessários para a manutenção da boa ordem. Quem se opõe a esses princípios, se opõe a Deus e haverá de sofrer as sanções da lei. Você não quer ter problema com a lei? Anda certinho. Você não quer ser pego pelo imposto de renda, na malha fina? Pague os impostos corretamente. Você não quer ir para a cadeia? Não cometa crimes. Alguém disse que, o ex-presidente Bolsonaro dizia que a cadeia é o lugar mais democrático que existe, só vai para lá quem quer. Ninguém vai obrigar você para a cadeia se você fizer o que é certo. Ninguém vai jogar você na cadeia se você fizer o que é certo, a não ser que o certo passe a ser errado e você não vai deixar de fazer o certo. Porque a única ocasião em que nós devemos, não só não obedecer, mas devemos desobedecer às autoridades, é quando as autoridades se interpõem entre nós e Deus. Quando a autoridade, por exemplo, nos proibir de cultuar ao Senhor. Quando a autoridade nos proibir de nos reunir aqui para louvar o Senhor. Tudo bem, pode me impedir de vir aqui, mas eu vou adorar a Deus onde eu estiver, eu vou adorar a Deus. E quem mais estiver comigo, nós vamos adorar a Deus, escondido em alguma caverna, em algum lugar, mas vamos adorar a Deus. E se pegarem a gente, vamos para a cadeia, e lá na cadeia vamos louvar a Deus. Mas lá eles vão matar a gente, porque eles já têm domínio sobre a gente, não tem problema. Mas eu não vou me calar, eles não podem me calar. Dou graças a Deus por não morar na Alemanha, porque se eu fosse pastor na Alemanha, eu não poderia estar falando o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque lá o pastor é pago pelo Estado, o pastor é funcionário público. Os meus sermões deveriam ser enviados para um comitê que fiscaliza antes de eu pregar para vocês. E se tivesse alguma coisa ali que fosse suspeita, eles mandariam tirar e me fiscalizariam para ver se eu estaria pregando só o que eles queriam ouvir. Graças a Deus eu não moro lá. Porque se eu morasse lá, certamente eu estaria na cadeia. Porque como pastor eu não me calaria. A única ocasião em que você deve desobedecer às autoridades, e isso agora não só as autoridades civis, eu falo inclusive as autoridades eclesiásticas, o pastor, os seus presbíteros, a única situação é se essas autoridades estão levando você a pecar contra Deus, a desobedecer a Deus. E aí então nós vamos dizer o que disseram Pedro e João: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Veja que tanto Paulo quanto Salomão caminham na mesma direção. Paulo nos diz que é por nosso dever de consciência que nós devemos temer as autoridades. E Salomão diz que é por causa do juramento feito a Deus. Ou seja, eu fiz um voto a Deus. Eu fiz um juramento a Deus de ser obediente às autoridades. Dever de consciência. Então os dois seguem na mesma direção. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. A nossa obediência tem que ir até o ponto em que as autoridades não nos atrapalhem na nossa obediência a Deus. Lembre-se disso. A nossa obediência às autoridades tem por base a nossa obediência a Deus e devemos obedecê-las até quando elas não forem um obstáculo à nossa obediência a Deus. Se isso acontecer,
Então vamos dizer como Pedro disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Um estudo das perguntas 123 a 133 do Catecismo Maior será muito bem-vindo. Se você tiver alguma dúvida sobre a sua obediência às autoridades, como se relacionar com as autoridades, estude o Catecismo Maior de Westminster na pergunta 123 à pergunta 133, que abordam o sexto mandamento. Ali fala-se sobre o sexto mandamento, nos manda honrar pai e mãe. No estudo ali da confissão do Catecismo Maior, nós vemos que há uma aplicação restrita e uma aplicação ampla. A aplicação restrita diz respeito aos nossos progenitores. Honrar pai e mãe. Essa é a aplicação restrita do mandamento. Mas há uma aplicação ampla, ou seja, toda a autoridade, todas as autoridades estão envolvidas ali. Seja o meu chefe no serviço, seja o conselho da igreja, seja a sua professora, o seu professor na sala de aula, seja o síndico do seu prédio, seja o policial, o juiz, seja quem for que estiver acima de você numa cadeia de comando, você deve obedecer. Até que essa obediência não fira a sua obediência a Deus. Harkin diz o seguinte: todo cristão é chamado para ser um cidadão obediente à lei e para responder a qualquer pedido piedoso de ajuda que o governo faça. Isso inclui tudo, desde pagar os impostos a responder ao apelo do presidente de prestar serviços voluntários. Volta e meia, nós sofremos uma tragédia, aí nós vemos as autoridades conclamando socorro, doações, ajuda. Nós devemos atender. Mas a forma mais comum de obedecermos às autoridades é cumprindo as leis, pagando os impostos e cumprindo as leis. No versículo 3, quando Salomão diz: não te apresses em deixar a presença dele e nem te obstines em coisa má, ele se refere ao sistema monárquico daqueles dias. Por isso ele diz que o rei faz o que bem entende e a palavra do rei tem a autoridade suprema e ninguém pode dizer para o rei: por que você está fazendo isso? Por que você faz assim? Por que você deu essa ordem? Naqueles tempos, se alguém questionasse o rei dessa forma, seria morto. Quando você lê a história de Neemias, o livro de Neemias começa mostrando que ele estava na presença do rei e o rei notou que Neemias estava triste. Meus irmãos, a gente lê esse texto, a gente acha assim, né? Que rei bonzinho, né? Que rei legal. Ele percebeu que o Neemias estava chateado, estava triste. Não, a gente precisa entender o contexto daquela época. Ninguém poderia comparecer diante do rei com a cara fechada, ou com cara triste, ou com tristeza. Se o teu pai tivesse morrido, se você tivesse que comparecer numa audiência diante do rei, você tinha de parecer com o rosto alegre. Você não podia estar mostrando tristeza. Por quê? Na presença dos reis, ninguém poderia aparecer de forma triste. Tinha de aparecer com alegria. Qualquer traço de tristeza no rosto de alguém poderia ser punido com morte. A pessoa poderia ser condenada à morte. Aí quando a gente lê o Salmo 100, a gente tem que ler nessa perspectiva. Celebrai com júbilo ao Senhor, apresentai-vos diante dele com cânticos. Ora, se diante de um rei carnal, humano, pecador, igual a mim, eu tenho que comparecer feliz, alegre, muito mais diante do Rei dos Reis, muito mais diante do Senhor. Por mais triste que eu esteja, Senhor, essa semana foi difícil, foi uma semana dura para mim, mas eu quero louvar o Senhor e eu me alegro na presença do Senhor. Vou comparecer à tua presença para te adorar e vou fazer isso com alegria.
A gente sempre pensa, né? Eu vou vir triste. E quem sabe Deus vai me alegrar quando eu for embora. A gente deveria pensar um pouco mais nisso. Obviamente, Deus é misericordioso. Mas nós deveríamos pensar como o salmista no Salmo 100. Eu devo me apresentar diante de Deus com alegria. Porque nenhuma tristeza nesse mundo pode ser maior e mais intensa do que a minha alegria em poder adorar a Deus. Você já pensou nisso? Voltando lá para Neemias, quando o rei então fala para ele: por que você está triste, rapaz? Neemias temeu, assim, agora já era, dancei. Aí Neemias abriu o coração. Não, é porque eu fiquei sabendo que a minha cidade natal está totalmente destruída, está sendo invadida e tal, os muros estão destruídos. E o rei foi misericordioso com Neemias. E ali Neemias começa a entender que a boa mão do Senhor estava sobre eles. Sobre ele especialmente ali. Ele e Esdras. Outra história bíblica que nos mostra esse contexto é Esther. Opa! Só xará, Esther, só xará. A rainha Esther. A rainha Esther, nós vemos a história, né, de que para ela se apresentar diante do rei Assuero, ela levou tempo. E para marcar um banquete para o rei na casa dela, foi todo um cuidado. Não podia chegar de qualquer jeito na presença do rei. Por mais bonita que ela fosse, ela não podia chegar de sopetão, de entrar ali na presença do rei sem avisar ou sem ele chamar. E um detalhe, se a pessoa comparecesse diante do rei, enquanto o rei não apontasse o seu cetro para a pessoa não poderia falar nada, nem sequer levantar a cabeça. Tinha que ficar de cabeça baixa. Tinha todo um protocolo a ser seguido. É disso que Salomão está falando. Observa o mandamento do rei, e isto por causa do juramento que você fez a Deus. Não te apresses a deixar a presença do rei. Ou seja, não saia de forma descuidada. Tá bom, rei, obrigado, valeu, tchau. Não, não é desse jeito não, rapaz. Peguem ele, matem-no. Ele não se comportou com respeito diante do rei. Eu sei que assusta a gente, né? Poxa vida, mas que formalidade toda essa, que protocolo todo esse. É porque nós estamos vivendo o oposto da situação. Nós vivemos uma época em que as autoridades não têm respeito algum. E muitas delas não se dão ao respeito também. Como nós vamos ver lá no versículo 10 e 11. Muitas delas não se dão ao respeito, é verdade. Mas Salomão diz, então tome cuidado. Se comporte com sabedoria diante do rei. Porque não é sábio você medir forças com alguém que é mais forte do que você. Não é sábio, não. Não é sábio você bater de frente com alguém que tem mais poder do que você. No caso aqui, o rei, ele tem poder de acabar com a sua vida. Vamos ver lá no versículo 9. Ele tem poder de arruinar a sua vida. Então não é sábio você bater de frente, não. Seja sábio. Se comporte, tenha bons modos, siga o protocolo de como se apresentar diante do rei. Em nossos dias nós não temos uma autoridade absoluta assim. Tem uns malucos aí que se acham, né? Acham que tem todo esse poder, né? E de fato, tem algum poder e estão atrasando a vida de todo mundo, mas tudo bem. Deus vai acertar com eles. Antigamente o rei era a lei, hoje é o contrário, a lei é o rei. E o que eu quero dizer com isso? Todas as autoridades, todos aqueles que estão em cargos de autoridades, eles estão abaixo da lei. A lei serve para eles também. Pense no mais alto cargo no nosso país, o presidente da República. Ele não pode agir fora da lei. Ele tem que agir abaixo da lei, submisso à lei. Pense nos guardiões da lei, né? O STF. Ele deveria guardar a lei. Por quê? Mas eles estão abaixo da lei. Ainda que muitas vezes eles se comportem como se estivessem acima da lei e eles são a lei, uma hora ou outra
a conta vai chegar para eles, não tenha dúvida disso. Não estou ameaçando eles, não, só estou falando o que é o processo natural. Todos nós estamos debaixo de uma Constituição Federal. Mas isso é princípio bíblico, porque Deus nos deu cargos de autoridade e pessoas que ocupam esses cargos de autoridade. E as pessoas que ocupam esses cargos de autoridade, elas devem agir de acordo com a vontade de Deus, elas devem agir de acordo com a lei. E quando elas não estiverem agindo de acordo com a lei, existem meios legais para depor essas pessoas, para tirá-las do seu poder, removê-las desse cargo e colocarmos outras pessoas ali que espera-se que vão cumprir. Eu não vou ficar falando deles lá fora, vou falar da gente aqui. O dia que o seu pastor chegar aqui à frente e começar a pregar coisas contrárias à palavra de Deus, por amor a Cristo, por amor à igreja, expulsem esse pastor. Expulsem, me expulsem daqui, não me deixem assumir esse púlpito. Porque o que eu prego para você é também para mim. Dia desses, uma pessoa me disse assim, essa semana a mensagem, você deu um puxão de orelha em mim lá na mensagem, né? Não, nem sei qual que é o seu problema, nem sei o porquê. Por que você está dizendo isso? Eu não preguei sermão carapuço, eu preguei a palavra de Deus. Agora, se bateu aí no seu coração, resolva com Deus. Eu preguei a palavra. O meu compromisso é com a palavra de Deus. O dia que eu chegar aqui e pregar para você algo fora da palavra de Deus, você tem não só o direito, mas o dever de me remover daqui. Eu não posso ensinar para você algo que a palavra de Deus não ensina. Aplicando os versículos 3 e 4 para o nosso coração, quando estamos debaixo de uma autoridade benevolente e justa, a nossa obediência é mais fácil, não é mesmo? Quando você tem um líder, um governante, um pastor, um pai, uma mãe, que sejam justos, que sejam equânimes, é bem mais fácil. É bem mais fácil. Mas há situações em que a obediência a uma autoridade estabelecida se torna muito difícil para nós. Quando vemos um juiz corrupto, subornável, aceitando suborno e inescrupuloso, ou quando vemos um chefe de Estado sendo um ditador, arrogante, que não aceita ser repreendido e desobedecido, ou quando vemos um policial, para não lhe lavrar uma multa, ele pede uma propina, famoso cafezinho. Mas só para descontrair, eu lembro daquela história do policial que queria por todas as formas suborno. Queria ali tirar um dinheiro do cidadão ali. E ficou olhando aqui, olha ali, olha no documento, olha ali e tal. E aí ele implicou com uma sujeira de barro na lanterna do carro. Essa lanterna suja assim pode confundir o que vem atrás de você e isso pode causar um acidente, então eu vou lavrar-lhe uma multa. O homem, então, percebendo que o policial queria dinheiro, ele disse assim, policial, uma cervejinha resolve isso, não resolve? O policial, claro, tranquilo. Ele foi lá no carro, abriu uma lata de cerveja e lavou a lanterna. Dá vontade de fazer isso, né? Não sei se essa história aconteceu de verdade, mas ilustra. Certamente você já passou por essa situação em que um policial ficou ali te enrolando na expectativa de que você lhe desse um dinheiro para ele soltar você. Não faça isso, meu irmão. Diga para o policial, se o senhor tem que me multa logo, que eu preciso seguir a viagem. Mas me multa. Se eu fiz alguma coisa errada, eu pago por isso. Mas propina, não dê propina. Não pague propina. Pastor, mas tem coisa nesse Brasil que se não for com propina, irmão, não contribua com essa corrupção. Não faça isso.
Mas se eu não molhar a mão lá daquele agente da prefeitura, ele não libera a construção, e vamos pagar logo esse negócio, faz parte das despesas. Não faz parte das despesas pagar suborno. Porque tão errado quanto aquele que pede o suborno é aquele que paga o suborno. Prosseguindo. O que Salomão certamente não está dizendo aqui é que nós devemos obedecer a tudo que as autoridades nos ordenarem, inclusive quando suas ordens forem pecaminosas. Não é isso que Salomão está dizendo para nós. Ele está mostrando para nós que nós devemos ser sábios no tratar com as autoridades e obedecê-las até que isso não seja uma afronta direta a Deus. Mas existe o jeito certo de nos comportarmos diante das autoridades. E aqui eu quero fazer uma aplicação bem prática para nós aqui. Existe o jeito certo de você, filho, falar com seu pai. Existe o jeito certo de você, filho, falar com sua mãe. Se ele estiver errado, tem o jeito certo, tem o jeito bíblico de você mostrar para ele o erro. E com certeza não é você sendo rebelde, você sendo grosseiro, você sendo estúpido com ele. Tem um jeito certo de tratar. Com ira você não trata. Com ira o seu rosto fica duro. Ou seja, o seu relacionamento com a pessoa fica duro, fica difícil. Tem um jeito certo. Não é porque o seu pai está acima de você que você não possa repreendê-lo. Pode, mas tem um jeito certo de fazer isso. Não é porque o pastor está acima de você no sentido de cuidar da igreja, é o responsável pela igreja, que você não pode. Não, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Para com isso, irmão. Tem um jeito certo de fazer, mas faça. Siga Mateus 18. Os passos de Mateus 18, 15. Siga aqueles passos. Mas faça. É tentador desobedecer a um governo corrupto e a leis injustas, não é mesmo? Eu sei que é tentador. Eu sou tentado a isso todo dia. Mas qual deve ser a nossa resposta como crentes? A resposta é uma vida de santidade e temor a Deus. Salomão disse, é por causa do teu temor, por causa do voto que você fez a Deus. Paulo disse, por dever de consciência, ou seja, uma vida santa diante de Deus. Irmãos, o crente, nós não fomos chamados para sermos revolucionários. Nós não fomos chamados para revolucionar o mundo. Nós fomos chamados para viver a santidade, sal da terra e luz do mundo, como nós ouvimos há pouco na escola dominical. Nós somos chamados para isso, para uma vida santa. E se você quer combater essas coisas absurdas que se vê aí fora, se você quer combater esses erros, essas corrupções, é com uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus. Lembra de Daniel e seus amigos? Foi ordenado que eles comessem das finas iguarias do rei. Eles não comeram. Por quê? Porque as finas iguarias do rei não era a comida do rei, não era o que o rei comia. As finas iguarias do rei eram coisas consagradas aos ídolos. Eu não vou comer coisa consagrada a ídolo. Eu não vou fazer isso. Mas se vocês quiserem, nos deem água e legumes. Por favor, não pense que, tá vendo só? Eles eram veganos. O veganismo é uma prática bíblica. Não, para de ser idiota, para de falar bobeira. Não tem nada a ver. Ali eles estavam mostrando o seguinte, isso que vocês estão oferecendo para nós tem algo muito melhor que o nosso Deus nos dá. Que o Deus verdadeiro nos dá, é isso que eles estavam mostrando, né? Pense de novo em Daniel sendo lançado na cova dos leões, por quê? Porque ele não deixou de fazer as suas orações a Deus e não orou ao rei como foi ordenado. Não, eu não vou orar de acordo com isso, eu vou orar de acordo com a minha religião, eu vou adorar ao meu Deus. Foi parar na cova dos leões. Mas a maioria das vezes Deus não nos dá o livramento. Esses são casos raros e por isso mesmo chama a nossa atenção. Nem sempre
os servos de Deus escaparam por serem obedientes a Deus? João Batista foi decapitado. Os apóstolos, quantas vezes foram açoitados, presos, torturados e alguns assassinados? Estevão morreu apedrejado por temor a Deus, por ser obediente a Deus. Isso sem falar na longa lista dos cristãos que foram lançados nas arenas para serem devorados pelas feras. Deus não os livrou da morte. Mas eles também não desobedeceram a Deus, eles não negaram a Cristo. Então, quando você fizer tudo certinho e der tudo errado para você, não diga assim: puxa vida, Senhor, eu fui tão fiel ao Senhor e o Senhor não me livrou. Não, irmão. Você é só mais um na lista. E louve a Deus por isso. Bendiga o nome do Senhor por você ser perseguido. Não foi isso que Jesus disse? Bendigam a Deus por vocês serem perseguidos, porque isso significa que o nome de vocês está escrito no rol celestial. Também não somos proibidos pelas Escrituras de combatermos tiranias e ditaduras. Não somos. Devemos lutar contra esses abusos, sim. Lembro aqui do pastor luterano, Dietrich Bonhoeffer. Com 39 anos, faltando alguns dias, algumas semanas para acabar a Segunda Guerra Mundial, antes de Hitler cometer suicídio, Bonhoeffer ele lutou contra Hitler. Inclusive planejou até a morte, o assassinato do Hitler. Era um pastor luterano. Se você quiser conhecer a obra dele, eu tenho aqui obras de Dietrich Bonhoeffer. Você pode conhecer mais a teologia desse homem, a vida desse homem. Mas não deu tempo. Ele foi assassinado com 39 anos por ser opositor de Hitler. Podemos e devemos fazer isso, mas tudo dentro das normas da lei, exceto quando as leis dos homens ferirem a lei de Deus. Aí é outra história, né? Por exemplo, o aborto é permitido pelas nossas leis, não é mesmo? Portanto, ele é legal, ou seja, de acordo com a lei. Porém, ele fere diretamente o 6º mandamento. Devemos então não somente não praticar o aborto, como principalmente combatê-lo. E em se tratando das leis, todos temos limites. Todos somos limitados pelas leis. Todo crente tem que andar de acordo com a lei, especialmente a lei de Deus. Antes de encerrar, só fazer uma correção. Eu falei que o 6º mandamento diz respeito a pai e mãe. Não, esse é o não matarás. O 5º mandamento é que diz respeito ao nosso respeito às autoridades, começando com pai e mãe, depois as demais autoridades. Só fazendo uma correção aqui, para que não fique aí sem essa correção. Deus nos abençoe, irmãos, e sejamos obedientes à palavra do Senhor, sejamos obedientes às autoridades e andemos de acordo com a lei do Senhor, por dever de consciência e pelo juramento que fizemos a Deus. Que Deus assim nos abençoe.